E aí dava um efeito assim de túnel do tempo, viagem intergaláctica. Deus me livre, eu detestei, eu vou morrer, né? É muito cansativo. Mas passou 3 dias, eu falei, gente, eu quero de novo. Aquilo pra mim abriu uma coisa na minha cabeça. Falei, então tá, então já que pode, vamos. Pique de corpo, pique de pernas. Meu Deus, você malha muito. Eu, gente, eu não malho. E eu sempre, tipo assim, eu tinha um dicionário em latim lá em casa. Publicitário, um jornalista, ele é a Barbie Profissões. Urge a necessidade de Me vocês... contratem, então. É casada, amigo. Não sei se com a mesma pessoa. Tá vendo? Todo episódio a gente te dá um motivo novo pra vir aqui no Lá no Bar. Eu tinha que nascer no Halloween. Você está tomando mais uma dose do Pode Ir Lá, o podcast criado e desenvolvido pela agência MetaFox com o Lá no Bar, que fica aqui na 413 Sul. Então senta com a gente para conversar um pouco sobre empreendedorismo, entretenimento, saúde e cultura em meio à comunidade LGBTI. Tudo isso acompanhado de gelo e limão. Hoje a gente tem um encontro marcado com Vinícius Mota. Ele é formado em psicologia, trabalha como psicólogo clínico e escolar, que também tá à frente da Clínica Viva, né? Isso. Além disso, o Vini também é mestre em políticas públicas e faz algumas pesquisas sobre gênero, sexualidade, diversidade, relacionamentos e masculinidade, né, Vini? Sim, agradeço o convite, obrigado. Queria, antes, uma breve apresentação, às vezes, para quem só está nos ouvindo, né? Eu sou um homem branco, cisgênero, tenho cabelo curtinho, estou usando uma blusa marrom e uma calça clara. E é um prazer estar aqui pra gente conversar nesse momento. Igualmente. Obrigado. Mas então, assim, Vini, a gente falou sobre a Clínica Viva. Isso. E quando você entra na plataforma que fala um pouco sobre a Viva, você comenta que o projeto nasceu a partir de algumas inquietações suas. E que, assim, você me corrige se eu estiver falando errado, tá? Mas, assim, digamos que você sentiu algumas coisas e não gostaria que outras pessoas sentissem esse mesmo de sentimentos ruins ou passassem por situações ruins. Isso. E aí, a partir disso, você criou o projeto para poder tentar, de certa forma, preservar essas pessoas, certo? Sim, porque vem em 2 pontos, né? Vem o primeiro de uma vivência pessoal, né? De muitas das vezes buscar por lugares e não se sentir acolhido, não se sentir aceito, respeitado, né? E também por demanda de pacientes. Então, logo que eu comecei a atender, comecei na pandemia, né? Foi quando teve um fluxo maior, e aí eu considero isso assim, é empírico, mas é 100% dos meus pacientes, todos eles já chegavam com um discurso já chateado, com péssima referência de psicólogos, então a gente já começava um trabalho de desconstrução, né? Não, peraí, não é toda psicologia, não é toda clínica que é assim. E aí foi quando eu falei, olha, então acho que a gente precisa cuidar dos nossos, né? Nossa, entendi. Então, assim, deixa eu ver se eu acompanhei. Você já trabalhava como psicólogo clínico Isso. em escolas. E Isso. aí, a partir do momento que você foi vendo que a maioria dos seus pacientes tinham algumas questões muito específicas, né? Geralmente com diversidade de gênero e tudo. E você decidiu que você ia fazer um ambiente que acomodasse eles, em específico. Exatamente. Entendi. A população LGBT, né? Na escola, eu sempre trabalhei em cidades satélites, né? Então, sempre fui trabalhar na periferia. E aí lá foi quando eu comecei a ver a demanda dessas pessoas que estão inseridas em todos os espaços e também já trazia esse desconforto. E aí foi, especificadamente, né? Tem uma história muito pontual que foi de uma estudante de 7 anos que chegou na escola. E aí não era a escola que eu trabalhava, né? Era uma escola que me convidaram depois. Falaram, Vinícius, chegou uma estudante aqui, a gente não tá sabendo como conduzir, a família pediu o uso do nome social e a gente não sabe legislação. E aí foi quando veio também que eu também não sabia, né? E aí foi quando eu fui atrás, e aí também ainda não existia a clínica. Aí eu falei, gente, quem cuida, né, da criança, do adolescente trans, seja na escola, seja na clínica? Pra onde a gente leva, né? Pra onde elas vão. E de fato, a gente precisa ter... Eu lembro que quando eu estudava em escola, né? Foi quando eu tive meu primeiro contato com essa questão de ter já um acesso a atendimento psicológico, de cuidado psicológico na escola. E assim, é engraçado porque são coisas que você pode não se atentar durante um tempo, mas quando eu precisei de acompanhamento psicológico foi quando eu reparei que assim, porque eu passei uns 2 anos, esse ambiente existia na escola que eu estudava,
E a partir do momento que eu precisei, eu vi como é importante essa questão de apoio. Porque, querendo ou não, é onde a gente está se moldando, né? Assim, a proposta da escola é que ele te molde de uma maneira acadêmica, te dê aquele supetão, assim, né? Pra você começar a vida. Mas que, em alguns âmbitos, também é necessário que você seja preparado socialmente. E então é muito bonito esse trabalho. É uma das coisas que, assim, eu sinto, né? Que esse acompanhamento da saúde mental já nesse ambiente de crianças e pré-adolescentes é muito importante. Sim. É muito necessário mesmo. A psicologia escolar, ela é minha primeira grande paixão, né? Depois veio a clínica, mas a psicologia escolar ela é mais ou menos isso mesmo. Às vezes é uma salinha que fica ali, que poucas pessoas sabem que a gente existe, mas que quando tem uma demanda, que quando é para fazer um trabalho preventivo, quando é para fazer um trabalho interventivo, aí a gente consegue perceber, né, um diferencial. E assim, esse tabu sobre cuidar da sua saúde mental tem sido desmistificado, você acha? Não, infelizmente. Nem ele vem desde quando eu entrei na faculdade, eu acredito que os psicólogos que vieram antes também, e até hoje, né? A gente às vezes faz alguns rodízios dentro das escolas públicas do DF, né? Então eu saí de uma regional e fui para uma escola. E sempre que a gente chega numa escola, é a mesma expectativa. Nossa, chegou o psicólogo, vai resolver todos os meus problemas, ele vai abrir uma salinha, colocar um divã e começar a atender. E quem que vai começar? Ah, não, sou os professores, não vai atender todo mundo. Ainda tem muito essa ideia de que o psicólogo, ele é só clínico, né? E fora, sem contar o preconceito também. Todo mundo brinca, mas ninguém vai lá procurar para conversar. Falar, tem muita gente que... É porque eu não reparava isso na escola que eu estudava, porque lá você não precisava, por exemplo, Teve uma amiga minha, né, que tinha um psicólogo na escola, mas quem encaminhava era a escola. Elas decidiam quando você precisava ou não ir pra lá, e você precisava de um aval dos pais. E essa minha amiga não pôde se consultar no psicólogo da escola, porque a mãe dela não deixava. Falava, não, esse psicólogo é pra gente que tem uma questão muito específica, é pra doido e não sei o quê. E assim, eu acho que todo mundo deveria não só ter o direito, mas o dever de se consultar. Seria bom, viu? Seria... Se a gente tivesse mais pessoas que se prestassem a cuidar da saúde mental, acho que o mundo estaria bem melhor, né? Essa situação, o que pode ter acontecido, né? Talvez na sua escola, existia um psicólogo clínico dentro da escola. Se ele for um psicólogo clínico dentro da escola, aí precisa da autorização do responsável, se for menor de 18 anos, né? Para poder desenvolver um acompanhamento. Né? No caso da nossa atuação do psicólogo escolar hoje, a nossa atuação ela é institucional. Então, se um aluno me procura para desabafar, ele leva uma demanda para mim, eu não preciso de uma autorização do pai para poder fazer aquele acolhimento. Né? Mas então, assim, falando um pouco mais sobre a saúde mental de jovens atualmente, quais têm sido os desafios, além de todas essas questões que a gente comentou antes, sobre esse tabu, sobre essa questão de não se consultarem, ou pais não deixarem, afins? Além desses desafios, você consegue reparar mais alguns? Eu falo sempre que a gente tem um marcador, né? A pandemia ela é um grande marcador na nossa vida, e principalmente na vida dos adolescentes e da juventude. Né? Então quem era criança na pandemia, hoje está entrando na adolescência, quem era adolescência agora está entrando na juventude, e eu sempre trabalho muito com esse marcador, porque não tem como a gente falar, não, foi só uma pandemia e passou. Né? Não foi, ela deixou muita marca, até hoje. Ela deixou muita questão psicológica adoecida, e não tem como. A nossa escola ela é um espaço onde reflete o que a gente tem na sociedade, né? Então tudo vai acontecer ali dentro. E aí quando eu trago esse recorte, né, do público, seja dentro da escola e da população LGBT, aí a gente consegue perceber mais ainda níveis de ansiedade, algumas resistências de cuidar da saúde mental, ideação suicida. Então infelizmente são temas que a gente lida com eles ainda com frequência, né, mas sempre considerando esse marcador da pandemia. É possível que a gente crie uma métrica, porque assim, como é que eu vou explicar? Nós temos a população de LGBT, e assim, onde você repara que carece mais dessa questão de autocuidado mental? Em jovens adolescentes que ainda estão, sei lá, se descobrindo, se entendendo como pessoa, como em sexualidade, gênero, ou nas pessoas mais velhas? Eu acho que... você é bem generalista, viu? Eu acho que para todas as idades. Por quê? Né? Eu lido, por exemplo, hoje com uma criança trans de 4 anos que chega no meu consultório passando por uma transição de gênero.
Então eu acolho aquela família, eu trabalho com uma escola, eu acolho aquela criança e tudo aquilo em volta. Mas eu chego com uma senhora de 50 anos também iniciando a transição de gênero, que é outra pegada, que é outro entendimento, que são outras construções e desconstruções. Então eu acredito assim, aí eu tô com aquele adolescente também, com as mesmas dificuldades, aí entra a questão familiar, que não apoia, e eu acho que cada um assim, eu acho que todo mundo precisa de um cuidado. Esses projetos de transição devem ser muito complicados, né? Tanto de forma pessoal, para quem tá passando por isso, quanto para as outras pessoas que estão em volta. Você comentou sobre apoiar também a família de quem tá passando por esses processos. Ainda existe também muita questão de eu não aceito, eu não quero que o meu filho passe pelo processo de transição ou coisas assim? Acontece. Na escola acontece mais do que na clínica. A clínica, ela é uma clínica LGBT. A nossa logo é um arco-íris. Então, todo mundo que chega até a gente, minimamente, já tem um conhecimento prévio. Pode estar naquele processo ainda de aceitação, de trabalhar o tempo para cada um, mas a gente ainda lida com esse público, eu diria que é um certo privilégio de conseguir pagar, de ter acesso. Na escola já é mais diferente, né? Na escola a gente tem essa diversidade maior, então acontece ainda de muitos responsáveis falar, não, eu não aprovo. Só que o que a gente tem? Um amparo legal. Então existe uma portaria, que ela é, se eu não me engano, de 19 de outubro do ano passado, do Ministério dos Direitos Humanos, que aí ela fala o seguinte, se na escola eu tenho um estudante adolescente que ele solicita o uso do nome social, a escola aceita, chama os responsáveis para tomar conhecimento. Se aquele responsável se nega, aí aquele responsável tem que apresentar um documento por escrito do porquê que ele está negando aquele uso do nome social. Antigamente era o contrário. O adolescente solicitava, o pai tinha que ir lá solicitar por escrito. Né? Agora não, ele tem que justificar se ele não aceitar. Então, a gente vai tentando, com a base legal, né, oferecer a garantia de direito para essas crianças e adolescentes. Mais uma vez, eu quero reiterar de novo, eu acho esse projeto muito bonito. Assim, eu fui aprendendo depois de um tempo sobre essa riqueza que existe em cultivar a saúde mental como um todo, então eu fico apaixonada toda vez que você fala e termina de falar. Mas assim, então, falando um pouco sobre esse pós que a gente teve, porque assim, eu concordo muito com você no que você falou sobre a questão da pandemia, porque eu acho que todo mundo, como ser humano, todo mundo junto como sociedade, o mundo inteiro, existe uma diferença muito grande, assim, a pandemia chegou e separou completamente muita coisa, conceitos que a gente antigamente entendia, a vida de todo mundo ficou um pouco diferente. E então, eu acho que eu vejo muito isso também, principalmente no avanço da tecnologia, porque a partir dali foi quando a gente ficou um pouco mais próximo a mercados que você pode comprar de forma virtual por inteiro, motorista de aplicativo, todas as plataformas digitais foram se otimizando, de certa forma, porque a gente precisava disso. Sim. E então, assim, eu acho que na saúde mental não foi diferente, né? Você comentou que a clínica nasceu durante a pandemia? Foi. Ela ficou pronta estruturalmente, né? Em dezembro. Aí eu falei, não, vamos esperar a festa de final de ano, depois do carnaval a gente inaugura. Sabia, Vinícius. Mal sabia eu, veio pandemia, 2 anos fechada. Nossa. Então tem 2 anos que a gente voltou a funcionar. O que isso me ensinou? Eu sou formado há 14 anos. Então, eu venho de uma época, de uma formação onde a gente tinha um xerox, onde a gente mal tinha acesso a uma internet, a internet era discada e tudo mais, tudo aquilo de 15 anos atrás. O que a pandemia... Estão fazendo as contas aí, pra vocês descobrirem quantos a idade. É que breve completarei 15 anos. E aí, o que a pandemia me ensinou? Eu tive que aprender, eu não sabia de resolução, eu não sabia de normativa, tudo que falava sobre atendimento online. Então eu fui atrás de me especializar, e aí hoje a clínica, já levei isso para a clínica também, então ela é toda credenciada para atendimentos online, o que leva a gente a diversos espaços, né? Então eu tenho paciente na Nova Zelândia, em Portugal, nos Estados Unidos, né, que fica sabendo do trabalho da clínica em parceria com uma ONG que a gente tem contato, e aí chega pra gente para esse atendimento, são brasileiros que estão fora do país. Então você já respondeu a minha pergunta, eu ia perguntar se esse avanço da tecnologia tem contribuído para essa questão de saúde mental, principalmente a comunidade. Sim. Mas assim, existe algum contra também? Você acha que esse avanço de tecnologia, porque hoje em dia todo mundo se dispõe,
pode ser de forma consciente ou não, mas assim, a partir do momento que a gente tá presente nas redes sociais, a gente acaba ficando um pouco à mercê do que as pessoas vão falar, de comentários maldosos. Eu me lembro que eu acompanho um casal que eles fazem vídeos pra internet, é o Matando Matheus a Grita, é o Matheus e o Gui. E aí eu lembro que alguns dias atrás, eles fizeram uma trend, assim, que era eles estavam fazendo um sanduíche de pepino lá, era alguma coisa assim, sabe? Era uma receita que eles estavam fazendo. O Metrópolis publicou o vídeo deles, porque essa trend estava em alta, né? E usou o vídeo deles dois para poder falar um pouco sobre a trend e divulgar. E aí foi quando eles dois saíram muito da bolha, assim, tipo, porque eles têm um pequeno público, né? Assim, fiel é um pequeno público. Só que com a publicação do Metrópolis, e não de forma, assim, não é falando que o Metrópolis teve culpa de alguma coisa, mas foi o estopim, sabe? Quando o Metrópolis publicou, eu me lembro de, assim, eram quilos e quilos de comentários maldosos, porque eram dois homens gays com um pepino na mão. Então, assim, eu acho que tem muito esse contra também, né? E eu acho que entra a importância do nosso cuidado de saúde mental também, para que a gente não se deixe levar por isso. O perfil da clínica, ele é um perfil pequeno, né? Ele é bonitinho, ele bem LGBT, porém ele é um perfil pequeno. A nossa publicação, que é impulsionada, a gente tem mais de 50 comentários ofensivos. Do nada. Como assim? Essa clínica é uma aberração, tem que fechar, tem que denunciar, né? A gente deixa os comentários lá, e isso já gerou diversas discussões, porque alguns dos nossos pacientes viram e se sentiram incomodados e foram responder. Então, assim, eu acho que é muito esse cuidado, sabe, que a gente precisa ter. Porque a tecnologia, ela chegou e ela vai avançar cada vez mais, a gente precisa saber acompanhar, saber os nossos limites, os nossos cuidados. Eu estava conversando hoje com um colega psicólogo, e a gente falando sobre viver de internet, né? Ele tem um paciente que tem um perfil muito grande, né? E eu já atendi uma blogueira também, a gente falando de como essas pessoas têm chegado adoecida pra gente. E é um adoecimento que a gente não tem muito conhecimento, porque ele é novo, né? Qual que é o impacto? Qual que é o dano? Eu não sei. Porque eu acho que a gente costuma falar que a gente não me incluo nessa, provavelmente não incluo o Vinícius também, mas muita gente costuma falar que antigamente não existia ansiedade, antigamente não existia depressão. Eu penso que talvez a gente não tivesse ainda dado nome para esses sentimentos e estudado eles de uma maneira tão criteriosa que fosse capaz de separar, assim, porque é possível que você tenha todas essas duas coisas, é possível que você tenha outras questões, TDA, tudo isso realmente não tinha nome, mas não deixa de existir. Mas eu acho que além de tudo isso, da gente estar conhecendo hoje em dia todas essas questões, porque hoje em dia ganharam nome, quando eu vi esse caso do Matando Matheus, me foi, assim, comecei a pensar sobre como, ao mesmo tempo que a gente tem muitas facilidades depois do avanço da tecnologia, acaba que são muitas pessoas também ao mesmo tempo trazendo todas essas ofensas. Antigamente, assim, até quando já existia programa de TV, jornal e tudo, as pessoas falavam entre si e esses números não chegavam. Mas eu acho que quando você tem essa consciência de esse alcance tão, tão próximo de todas essas ofensas ou todos esses comentários maldosos e consegue ter isso na palma da mão, pode acarretar um impacto maior. Lá em Minas a gente tem um ditado, né, que fala assim... Você é mineiro? Sou mineiro. Ai, meu Deus. Lá em Minas a gente tampar o sol com a peneira, né? E o que eu vejo? Quando a gente pensa isso e republica esse pensamento de que antigamente não tinha depressão, agora é isso, aquilo outro, antigamente não tinha gay, agora é porque tá na moda. Eu acho que a gente antigamente não tinha isso, antigamente não tinha isso, porque todo sempre dia teve. essa sigla aumenta. Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que é só uma forma de colocar uma peneirinha na frente do sol, porque tudo existiu, adoecimento psíquico sempre existiu, não é modinha, saúde mental não é frescura, depressão não é frescura, né? Assim como as diversas identidades de gêneros e sexualidades também é uma realidade que sempre existiu e a gente sempre conviveu com ela, só que agora, ainda bem, tá tendo mais visibilidade, tá tendo mais respeito, né? Ainda continua delicado, né, ser uma pessoa LGBT no Brasil, mas a gente ainda tem minimamente um amparo legal para isso, sabe? Bom, assim, é até um pouco triste que seja necessário que exista uma lei que siga o rigor de, por favor, não mate o homossexual, por favor, não seja preconceituoso, né? Assim, é muito triste que a gente ainda tenha que... Porque, assim,
de praxe, o que a gente pensaria que com o avanço da tecnologia, com o passar do tempo, a gente fosse se desmistificando cada vez mais. Acompanhar, as coisas. né? A cabeça Isso. fosse também. Né? Só que, assim, é muito ruim. A gente vê casos de pessoas sendo mortas, sendo agredidas, vivendo coisas, assim, monstruosas por serem quem são, Sim. assim. E aí, o que minha mãe fala muito pra mim, quando a gente fala sobre... na época que esses comentários sobre, nossa, porque todo dia essa sigla aumenta mais, porque todo dia inventam uma sexualidade nova. Ela me falou uma coisa que eu levo muito, assim. Foi algo como, é porque a ignorância é uma dádiva, né? A gente não se dispor a aprender sobre as coisas ou querer saber sobre tudo isso, assim, ter uma noção sobre tudo é muito trabalhoso. Então, assim, as pessoas optam pela ignorância, né? Eu tenho uma esperança, sabe? Assim, eu tenho visto um movimento, eu tenho tentado entender ainda quando que é que a chavinha vira, né? Porque eu vejo, assim, que existe uma adolescência, uma juventude mais inclusiva agora, né, viver a sexualidade como muitos adolescentes vivem hoje, eu não vivi, né, então eu vejo que, assim, existe uma esperança, eu tô tentando entender, assim, quando é que essa chavinha vira, que se torna um monte de gente violenta, agressiva, preconceituosa. Eu vejo pela minha filha e com as amiguinhas dela, sabe? Pai, não sei quem tá se descobrindo trans na minha sala, nossa, que legal, e ela já sabe as terminologias, eu falei assim, será que é porque convive comigo e a gente vive essa realidade ou não? Ou será que o mundo realmente está passando por essa transformação? Assim, eu não sou uma profissional da saúde, mas minha mãe também tem eu tenho uma irmã mais nova, né, pequenininha, e o que eu vejo muito nela, e provavelmente foi como ela fez comigo, principalmente não criar essa censura absoluta que existe, porque, assim, lembro que todas as minhas perguntas que eu fazia sobre qualquer questão de gênero e sexualidade, a minha mãe me respondia. Sim. Assim, ela tem uma amiga que era casada com é casada ainda, não sei se com a mesma pessoa, mas é casada. Ela era casada com uma moça, e aí eu falava, gente, mas mãe, elas duas estão juntas, tipo, namorando? Elas, sim, juntas namorando, porque se amam, ponto, sabe? Não tem essa coisa de não, porque eu não vou mais, eu vou deixar de ver minha amiga, porque a minha filha é pequena e ela vai aprender sobre lesbianismo. Para, sabe? Então, acho que é muito sobre isso. Provavelmente, eu acho que você não censura ou tira isso da sua filha. De forma alguma. Assim, eu lembro a primeira vez, por exemplo, que minha mãe, é uma lembrança bem parecida com a sua, passou na televisão, um homem muito bonito. Eu era criança, né? E aí, eu fui criado por 5 mulheres. Né? Eram 4 tias, 3 tias, minha mãe e minha avó. Então, mimado pouco, né? E aí eu lembro de estar passando na televisão, elas comentarem, e aí eu lembro da minha mãe falar assim, não, mas homem pode achar outro homem bonito. Aquilo pra mim abriu uma coisa na minha cabeça. Falei, então já que pode, vamos. Ai, que delícia! E aí eu lembro de como que é importante esses reforçadores, né? Eu vejo a construção de uma possível sexualidade para minha filha, né? Eu tento não reprimir, eu tento acolher para que ela se sinta confortável e traga isso para mim. Queria só fazer um gancho, você falou da lei. Uma pena que a gente tenha que ter lei, mas que bom que a gente tem. Sim, isso né? mesmo, eu concordo, perdão. A gente fica nessa dualidade, né? E aí a gente está agora com um projeto recente que envolve a saúde mental, que é de tornar equiparada ao crime da tortura qualquer tipo de terapia de reversão. Nossa, né? Não existe reversão de sexualidade. Quando foi que decidiram tem isso? como, Quando foi que né? decidiram primeiro que decidiram que, na verdade, primeiro decidiram que era pecado. Aí tudo bem, assim, tudo bem ao ponto de existem culturas e tá, meio esquisita da sua parte, mas tudo bem. E aí depois veio essa coisa de que era uma doença e que era necessário uma cura pra isso, sabe? Então é muito engraçado como a gente consegue, o ser humano tá bem mais disposto a perder tempo fazendo o mal do que simplesmente aceitando que o amor existe, sabe? Que as pessoas existem. Mas eu acho que, falando sobre essa criação que eu tive com a minha mãe, essa questão de manter, não tornar isso normal, mas mostrar para as pessoas, principalmente quem tá chegando agora, porque minha irmã ela é pequena ainda, ela tem 10, 11, tá fazendo 11. Então, mostrar para essas pessoas que tudo bem sim, e não tipo, vou ensinar dessa forma para você saber que tá... Não, é porque tá tudo bem mesmo, moça, sabe? Naturalizar, né? Normalizar, naturalizar, eu acho que é uma das coisas mais importantes pra isso, né? Então, agora eu quero saber um pouco sobre as suas pesquisas sobre gênero e sexualidade. Eita, vamos lá. Temos mais quanto tempo? Porque aí aqui o negócio fica bom. Eu tenho um professor que também é pesquisador, e se você der corda pra ele... Perguntou de pesquisa para pesquisador, ixi,
Não, mas então vamos assim. Você tem feito alguma pesquisa atualmente? Eu terminei recentemente a minha pesquisa de mestrado. Uhum. Né? Com ela, eu trabalhei com estudantes trans da rede pública aqui do DF. Né? Primeiramente, o que eu trago de reflexão? Né? O DF não tem esse monitoramento, não se sabe onde estão, quantos são, né? Muito menos o MEC, eu provoquei os dois órgãos, né? E aí é por isso mesmo eu fui atrás e descobri uma escola. Lá a gente montou um grupo focal com 7 estudantes trans que se declaram trans. E aí o que já começa, né? Todos estes, para participar, a família teve que autorizar. Uhum. Então foi importante, né? Então a gente já vem com um recorte também de aceitação familiar. E aí a ideia foi montar um grupo, colocamos eles para conversar, eles construíram a metodologia do trabalho, eles falaram, olha, a gente quer conversar sobre isso, vamos falar sobre banheiro, sobre nome social, vamos falar sobre disforia, vamos falar sobre política, e aí eles construíram o tema, eles mesmos debatiam, então eu assumi um papel mais de observador, e aí eles construíram alguns procedimentos. Como que uma escola deve acolher um estudante trans, como que outros alunos devem respeitar os estudantes trans, para que isso, em breve, né, espero, se torne um documento e a gente possa dissimular ele para todas as escolas do DF. Né? Não se tem, não se fala, o Estado não quer falar sobre isso, é delicado, é problemático, polariza, tá cheio de gente que não sabe o que está falando, né, falando que entende de gênero. Essa semana mesmo eu faço parte de uma ONG chamada Minha Criança Trans. E aí essa semana a gente recebeu... Então, assim, só pra fazer um adendo, o seu, assim, eu não digo que seja o foco absoluto, mas ultimamente o seu foco tem sido a transexualidade. Isso. Lá na clínica, como a gente atende diversidade como um todo, cada profissional a gente procurou voltar para um certo ponto, né? Tem uma psicóloga mais voltada para atendimento da mulher, que seja vítima de violência ou de relacionamentos. Eu especializei mais nesse atendimento de criança e adolescente transgênero. Atendo adultos, mas eu foquei um pouco mais na questão trans. Você gosta de escola, então, se você, né? Você ainda gosta das pessoas, das crianças. Né? Isso, eu tenho um apegozinho. Você conseguiu mesclar os dois. Foi, então. eu tenho um apegozinho com a escola, né? E trabalho na escola também, né? Então, na escola a gente faz isso tudo. Mas então, esse tem sido o seu foco hoje em dia? Crianças e adolescentes transgêneros. Crianças e adolescentes trans, e aí a gente pensa, por exemplo, o trabalho da ONG, que eu faço parte, Minha Criança Trans, como que tem sido perseguido, como que é um trabalho social, ninguém ali ganha salário, mas porém a gente tem sido perseguido, tem sido apontado com diversas mentiras, né, porque tem muita gente se dizendo especialista na coisa. Né, e que no fundo tá aí... Eu conversei, teve uns convidados com quem eu falei sobre isso. Hoje em dia, com esse fácil acesso da tecnologia, porque tudo volta a isso. Todo mundo decidiu que é profissional em saúde, que é profissional em questões de gênero, que é profissional em culinária. Todo mundo tem uma moral, né, pra se falar. Sim, assim, especialidade desse no plural. Todo mundo entende de absolutamente tudo. E se a gente vai aprofundar, ninguém consegue aprofundar em nada. Principalmente nesse discurso, quando ele é polarizado, quando a gente pega certas perseguições que acontecem contra a população LGBT, que a gente tenta aprofundar o discurso, não, mas você está fazendo ideologia de gênero, você está incentivando, né? E aí é onde fica vaso, parte para agressão, e aí a coisa, o assunto morre. Pois é. Eu acho que não só, assim, esse projeto nasce por conta disso, né? Com o tempo e por conta de todas essas questões, foi necessário que a gente começasse a criar ambientes que sejam confortáveis para o pessoal da comunidade LGBTQIAP+. Só que, assim, ao mesmo tempo que, falando da mesma coisa, na mesma lógica sobre a lei, né? O Lá no Bar é um ambiente que tem uma boa proposta, mas é esquisito que a gente precise ter essa proposta, que precise haver locais onde, assim, é ótimo que a gente tenha, que a gente pode chegar e se sentir tranquilo e, assim, confortável, porque sabe que aqui é casa, sabe? Tanto ambientes, assim, voltados ao entretenimento, quanto a Clínica Viva, quanto outros projetos voltados a qualquer coisa. Sim. Então, assim, é engraçado como a gente fala muito sobre essa questão do incentivo. Porque, é contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que é importante ter, que é bom, não precisaria. Seria muito bom se toda clínica... Que todo bar fosse um Lá no Bar. Que todo bar fosse lá. Isso, que toda clínica soubesse respeitar um gênero de um paciente, usar um nome social. Sabe, são questões tão básicas. É a mesma coisa de eu estar aqui te chamando de Maria o tempo todo. É seu nome. Eu vou errar seu nome num atendimento?
né? E muita gente Porque se recusa tá guardado a isso. naquele pré-pensamento seu, Uhum. e unicamente seu, sobre algo que diz respeito a outra pessoa, né? Isso. Mas a gente comentou um pouco sobre essa questão de incentivo, porque conviver com pessoas da comunidade LGBT vai te fazer entrar na comunidade. É engraçado, então vamos parar de fumar, beber, porque assim, conviver com alguém fumante ou alguém que bebe vai te transformar num alcoólatra absurdo, assim. É engraçado como as coisas são convenientes como devem ser, a quem deve ser, né? Complementando um pouquinho da pesquisa, né? Então espero que em breve essa pesquisa se torne um material concreto, um Vai virar. livrozinho, pra gente poder... Não faz sentido uma pesquisa ser só pra mim, né? Foi Fato. incrível, foi maravilhosa. Eu viver aquele momento ali com aqueles adolescentes, eu me entreguei muito, aprendi muito com eles, né? Mas eu acho que é importante que a gente tenha esse algo a mais. Eu preciso de levar alguma coisa para as escolas, né? Eu preciso de um documento. Esse é o assim, ponto pra isso. da pesquisa e dos projetos que a gente cria, né? Assim, Isso. é engraçado porque a pesquisa, quando você analisa ela de uma forma teórica, você pensa, nossa, isso vai dar muito trabalho, isso é só cansativo. E depois você sai da pesquisa com tanta experiência Sim. bacana, querendo fazer mais outras 20, criar outros 1000 projetos, criar outras 1000 coisas. É muito interessante. E de novo, Vini, são projetos muito bonitos que você está à frente. Que bom. Fico feliz da gente conseguir estar chegando, porque quando o paciente chega lá na clínica, é o que eu mais ouço dele. Fala, nossa, que bacana esse espaço, que legal. Todo mundo tinha que saber que essa clínica existe. É verdade. Então a ideia é essa, sabe? É que todo mundo fique sabendo que a Clínica Mas a Viva Clínica existe. Viva, pessoal, para quem precisar de alguma coisa, de algum apoio, um amparo, ou conhecer alguém que precisa, fica ali pela 616, não é? Fica em frente ao Pátio Brasil. Em frente ao Brasil, Não de tem frente erro. com o Pátio Brasil. Em frente ao pátio, Aqui tá na lá a Asa Clínica Sul, tá? Viva, na Asa Sul. Eu digo, né, que além da Clínica Viva ser um ambiente para a população LGBT, ela tem um viés social também. Então é para que seja para todo mundo mesmo. Todo mundo. Né? Eu lembro que no site fala muito sobre isso, sobre a comunidade LGBT, sobre pessoas de raça e sobre pessoas... Eu vou lembrar. Você comentou sobre o pessoal que pode sofrer algum tipo de violência doméstica. Isso. É para todos, Isso. praticamente. A gente pega o tripé, né, que é raça, classe e gênero. Aí a classe é que a gente fala que é uma clínica para trabalhador mesmo. Que é para pessoa que tá ali, que trabalha, que tem seu salário, seja ele mínimo ou seja ele maravilhoso, mas que ela consiga pagar uma terapia. Mas então é isso, caso precisem, pessoal, a Clínica Viva fica ali na frente do Pátio Brasil. Isso. Cheguem lá no Vini, falem que vocês ouviram a voz da Grazi, que se identificava, que gostou muito da entrevista, principalmente, e que você quer marcar uma consulta. Mas então, no fim, é isso. Vini, muito obrigada de novo por aceitar o convite Sempre um prazer. do podcast. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast mais diversificado do bar mais divertido de Brasília. Eu sou a Grazi e a gente se vê lá.